Verbos modais, descomplicando o inglês. Eu gosto mais de chamá-los de auxiliares, porque eles têm dois nomes, verbos modais ou auxiliares modais. Eu sempre costumo chamá-los mais, né? Eu tenho mais o costume, isso desde criança, desde a minha professora da primeira série no Canadá. Os auxiliares, porque eles estão lá para te auxiliar, para te ajudar. E é isso que eles vão fazer hoje e auxiliar você a falar inglês de uma forma mais correta e aumentar o seu vocabulário de inglês. Vocês vão ver coisas hoje que você usa todo dia, em tudo quanto é conversa, né? Que você quer falar que você pode, você vai conseguir, se conseguir, você vai ver. Preste atenção. Verbos modais ou auxiliares modais são usados para indicar diferentes graus de possibilidade, permissão, obrigação, dedução, conselho e entre outros. Tá vendo? Essas 8 palavrinhas que estão aqui são os auxiliares, os modais. Vocês vão entender um por um. Eu vou explicar um por um, não se preocupe. O pessoal está pensando, o que é isso? Auxiliar o quê? Auxiliar de escritório? Auxiliar de enfermagem? O que é isso? Né? Modais? O que quer dizer isso? Calma, gente. Vocês vão entender. Só repitam primeiro os 8 comigo e vocês vão ver um por um para que serve cada um deles. Repita comigo. Will. Lembra de ontem? O coral da esperança? O que é o coral da esperança? Eu falo e eu espero, eu tenho esperança que do outro lado da tela, a pessoa que está ouvindo vai repetir o que eu acabei de falar. Isso é o coral da esperança, tá? Então vamos lá. Will, would, can, could, shall, should, may, might. Ó, isso aqui, o GH é mudo. Might. Tem aquela atriz Maite Proença. Might. Então vamos lá, de novo. Will, would, can, could, shall, should, may, might. Os 8 auxiliares. E para que serve cada um deles? Vamos ver, vamos entender. Verbo modal, will, auxiliar, will, transforma em futuro. O que quer dizer isso? No português, quando você vai aprender o tempo futuro, quero aprender a conjugar um verbo no futuro no português. Aí você pega qualquer verbo. Verbo falar. Aí você aprende lá que é eu falarei, tu falarás, ele falará, ela falará, tem os acentos também, né? Nós, em inglês não tem acento. Nós falaremos, vós falareis, eles, elas falarão com a OTIL, né? Porque se for com falaram com AM, aí é passado, né? Olha só, é complicado, né, no português. E aí você pega qualquer verbo, né? Os outros verbos, um por um. Porque você pega o verbo ter, eu terei, tu terás, teremos, terão, né? Verbo fazer, eu farei, aí já cai o Z, né? Cai o Z, né? Verbo fazer fica eu farei, tu farás, ele fará, ela fará, nós faremos, vós fareis, eles, elas farão. É complexo, é difícil. Eu irei, tu irás. No inglês, gente, se eu falar para vocês que você só precisa de 4 letras, em inglês, você só precisa de 4 letras para conjugar um verbo no futuro. Sabe quais são? W-I-L-L. Will, 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 will. Igual o cara que levou um tapa lá no Oscar, Will Smith, tá? Will, tá? É que o dele é diminutivo de Willard, né? De Will é um short name normalmente de William ou de Willard, né? Que não é muito usado no Brasil. Eu nunca vi ninguém chamado Willard aqui. William, sim, né? Então, aquele é um diminutivo. Aqui não. Aqui, W-I-L-L é o futuro. Como assim, professor? Simples. Se eu falo I work em inglês, eu estou falando eu trabalho. Agora, se eu acrescento will na minha conjugação e eu coloco I will work, não é mais eu trabalho, é eu trabalharei. O will
transforma o verbo em futuro. O will auxilia você a mudar o tempo do verbo. Então vejam só, o verbo modal auxiliar will transforma em futuro. Como assim? Por exemplo, ó o work aqui. Se eu falar só I work, eu trabalho. I will work, eu trabalharei. You work, tu trabalhas. You will work, tu trabalharás. No futuro, no plural, we will work, nós trabalharemos. You will work, vós trabalhareis, vocês trabalharão. They will work, eles ou elas trabalharão. No futuro. Ah, e agora? Na terceira pessoa vai levar S, S, I, S, vogal mais Y, consoante mais Y? Não. Não. Aí que está o mais legal de tudo. O auxiliar está transformando o verbo da frase em futuro. Ah, qual é a tradução de will? Will tem tradução? I will work. I quer dizer eu. Work quer dizer trabalhar. You will. Nessa frase ele não tem tradução, gente. Ele transforma o verbo da frase em futuro, tá? Ele só, se eu falo I work, eu trabalho. I will work, eu trabalharei. Se tem will, quer dizer que está no futuro. Ah, então o quê? O nome do ator lá, Will Smith, é Smithrey no futuro? Não, como eu disse, aí é o diminutivo do nome dele. Mas a regra número 1 da língua inglesa é onde as pessoas mais erram. Sabe prova de concurso público, provas de RH, de inglês, de redação? O maior erro, o erro número 1 que as pessoas cometem, às vezes a pessoa fala, é uma letra errada, é pronome errado, é conjugar verbo errado. Não. A regra número 1 da língua inglesa que as pessoas esquecem, que as pessoas mais erram em inglês, é a seguinte. Esquecer que quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Como assim? Se eu usei auxiliar, auxiliar do futuro, olha só, fica tudo igual. Enquanto no português eu trabalharei, tu trabalharás, ele trabalhará, ela trabalhará, nós trabalharemos, vós trabalhareis, eles, elas trabalharão. Em inglês é I will work, you will work, he will work, she will work, it will work, we will work, you will work, they will work, todo mundo will work, tá? Simples, não conjuga. Quando se usa auxiliar, não conjuga. Eu repito tanto essa frase que eu lembro que uma das turmas minhas na universidade se formou, eu cheguei na formatura, tava todo mundo com a mesma camiseta, uma camiseta preta e escrito bem grande assim, ó, na frente. Quando se usa auxiliar, 3 pontinhos, aí nas costas, bem grandão. Não se conjuga verbo, ponto de exclamação. Professor Kenny, formandos turma 17, né? Eu tenho essa camiseta até hoje, né, guardada em casa. De tanto que eu falo essa frase, eu até brinco, eu falo, o dia que eu morrer vai estar escrito na minha lápide lá, vai estar lá, aqui já, professor Kenny, ele mandou avisar quando se usa auxiliar não se conjuga verbo. Lembre-se disso, quando se usa auxiliar não se conjuga verbo. Então se eu usei um auxiliar para modal, para mudar o tempo da frase, então will, ele não tem tradução, ó. I work, eu trabalho. I will work, eu trabalharei. You work, tu trabalhas. You will work, tu trabalharás. He works, aí seria com S, né? Na terceira pessoa, no presente, seria com S. Vocês viram isso ontem, aprenderam isso ontem. He works, ele trabalha. He will work, cai o S. Por quê? Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, gente, qualquer verbo. Se eu quero conjugar no futuro, ontem se não aprender o verbo ir, como é que é eu vou em inglês? Eu vou. I go. I go. E como é que eu falo eu irei? I will go. É só colocar o will. Entenderam, gente? Eu estudo. I study. Eu estudarei. I will study. E às vezes o pessoal deixa até mais fácil, gente. O pessoal facilita ainda mais. O pessoal tem o hábito também de contrair, de abreviar. Tira esse I, W e esse I, põe I apóstrofe LL. I'll work, you'll work, he'll work, she'll work. Que é a mesma coisa. Então, olha, gente. Lembra no começo da aula eu falei que no português eu falarei, falarás, irei, irás, faremos, né? No futuro. Em inglês não, são só 4 letras, W-I-L-L. Será que daria para aprender a conjugar todos os verbos da língua portuguesa em 10 minutos? Menos de 10 minutos? Será que seria possível? Vocês acabaram de ver em inglês, é assim.
Qualquer verbo que você quiser falar no futuro, no inglês, basta acrescentar o will. Agora vamos para o próximo, gente. Would. W-O-U-L-D. Sabe quem é o would? Would é o tal futuro do pretérito. Nossa, professor. Futuro do pretérito, meu Deus. Olha, desde a quinta série que eu não ouço mais falar dele. Eu não estou lembrado agora quem é. Sentado do meu lado no ônibus, talvez até reconheça. Mas de nome assim eu não estou lembrado quem é o futuro do pretérito, não. O futuro do pretérito, gente, são aqueles verbos que acabam com ia. Sabe quando você quer falar eu gostaria, eu falaria, eu moraria em tal lugar, eu compraria tal coisa, eu faria tal coisa, eu dormiria aqui se tivesse travesseiro, eu beberia tal coisa se estivesse gelada. Sabe aqueles verbos que acabam com ia, né? Que é você tá prevendo algo, né? Pedindo ou desejando algo no futuro, né? Eu faria tal coisa, né? Mas, né, colocando uma condição, né? Sempre colocando uma condição. Então é o futuro do pretérito, quer dizer, é um futuro que não é certeza que vai acontecer. Eu gostaria de beber água, quer dizer, se tivesse água eu beberia, né? Se você me oferecer água eu bebo, né? Então, quer dizer, ainda não bebi, mas a condição tá aí, né? Será que vai acontecer? Às vezes explicar. Eu costumo ser muito prático nas minhas aulas com os meus alunos. Às vezes a gente tentar explicar um tempo verbal dá nó na cabeça das pessoas. Olha, é uma condição tal. Gente, é simples. Os verbos que vocês usam ia no português. Eu falaria, eu trabalharia, nós trabalharíamos, eles falariam, eu estudaria, você compraria, eu beberia, ela falaria. Quando você tem esse ia no final do verbo, é o would. O auxiliar would é o futuro do pretérito em inglês. Então é a mesma regra. I would não quer dizer nada, tá? Ele aqui não tem tradução. Ele transforma o verbo da frase. Então vejam só. I would work. Eu trabalharia. You would work. Tu trabalharias. We would work. Olha como é difícil no português. Nós trabalharíamos, né? Em inglês, we would work. Vós trabalharíeis, elas trabalhariam. Em inglês, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, would transforma o verbo que está sendo usado com ele em futuro do pretérito. Então, se work é trabalhar, coloquei would, é trabalharia. Nós trabalhamos, we work. We would work, nós trabalharíamos, tá? Futuro do pretérito. Então, basta acrescentar would, W-O-L-D, que você transforma o verbo em futuro do pretérito. Lembram? No começo da aula eu perguntei, I go, eu vou. Como é que é eu irei? I will go. Então, e como é que eu falo eu iria? I would go. Se eu tivesse carro, I would go, eu iria. Tá? I would go. Então, vamos ao go como exemplo aí, só para vocês saírem aqui da lousa e vocês entenderem aí como usar o would. O W-O-U-L-D é o futuro do pretérito em inglês. Olha só, esse aqui demorou menos tempo que o will, hein? Que o will ainda tive que explicar o que é um auxiliar, para que serve as letras e tudo mais. Agora que vocês já estão no ritmo, vocês já viram o que é um auxiliar e como é que ele funciona. Vocês viram que, será que daria para aprender o futuro do pretérito da língua portuguesa em 3, 4 minutos? Vocês acabaram de aprender inglês. Então, parem com esse trauma de que inglês é difícil. Alright, people? Não tem esse negócio de inglês ser difícil. Vamos pro próximo agora. Estou entendendo a Miriam falando aqui. Já sou aluna. Apesar de 71 anos, estou aprendendo muito. Que legal. I would go. I would like to travel to Italy. A Rosane Santos. Eu gostaria de viajar para a Itália. Estou indo para lá em julho agora, Rosane. Falando agora. Então vou realizar teu desejo aí, Rosane. Vamos lá. Próximo. Can. Agora conheço o can. Esse aqui você já conhece um pouco. Tá? Can, tá? Lembra do Obama? Yes, we can, né? Sim, nós podemos. Porque esse aqui agora é um pouquinho diferente do will, do would, tá? Vamos lá agora, deixa eu explicar. Deixa eu ajeitar o óculos aqui. Explicar direitinho para cada um de vocês.
Vocês aprenderam até agora 2 auxiliares dos 8. Estamos no terceiro agora. O will transforma o verbo em futuro, ele não tem tradução. Exceto quando é um nome curto, um short name, um apelido, como Will Smith, como eu já falei, tá? Então ele não tem tradução. Como substantivo, é uma outra palavra, né? Will, que é o desejo, força de vontade, né? Uma outra coisa. Mas como conjugação numa frase, ele não tem tradução. Ele transforma o verbo em futuro. O would, ele não tem tradução. Ele transforma o verbo em futuro do pretérito. Agora o can vai ter. Mas ele é um modal, ele é um auxiliar. No português, vocês têm um verbo que vocês usam bastante. Um pouquinho complicado de conjugar, que é o verbo poder. Lembram do verbo poder que vocês aprenderam na escola? Eu posso, tu podes, ele pode, ela pode, nós podemos, vós podeis, né? Lembra da música? Já podeis da pátria, né? Vós podeis, eles, elas podem, tá? Então, verbo poder. Eu posso, tu podes, ele pode, ela pode, nós podemos, vós podeis, eles, elas podem. Esse é o verbo poder no português. 2 coisas que eu quero que vocês entendam. Primeiro, em inglês, poder não é verbo. Tá? Repetindo, em inglês, poder não é um verbo. Tá? Em inglês, poder é um modal, é um auxiliar. Então, eu posso, I can. Tu podes, you can. Ele pode, vai ser he can, sem o S no final, porque não é verbo. Então, ele não vai ter o S. Ele é um auxiliar, é igual para todos. Ele pode, he can. Ela pode, she can. Ele, ela que não seja o ser humano pode, it can. Nós podemos, we can. Vós podeis, you can. Eles, elas podem, they can. Então, em inglês é como se eu falar eu poder, tu poder, ele poder, ela poder, nós poder, vós poder, eles, elas poder também. Tudo igual. Porque ele não é verbo, ele não é verbo, ele é um modal, ele é um auxiliar. E o que acontece? Regra número 1 da língua inglesa, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, a partir do momento que ele não é um verbo, ele é um auxiliar, ele não vai ser conjugado, não vai levar S no final. E o verbo que vier depois dele não vai estar conjugado também. Por quê? Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, eu posso trabalhar? I can work. Tu podes trabalhar? You can work. Ele pode trabalhar? He can work. Ela pode trabalhar? She can work. Ele, ela que não seja um ser humano pode trabalhar? Ah, como assim? Um robô, um computador, alguma coisa, né? It can work. Nós podemos trabalhar? We can work. Vós podeis trabalhar? You can work. Eles, elas podem trabalhar. They can work. A diferença é que fica tudo igual. Can work, can work, can work, can work, can work. Tudo a mesma coisa. Por quê? Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Verbo modal can indica capacidade para fazer algo, né? Possibilidade, permissão ou capacidade, né? Eu posso, eu sou capaz, eu consigo, né? Então, esse é o uso do poder no português. Entenderam, gente? Então, lembram? Eu vou, I go. Eu irei, I will go. Eu iria, I would go. E como é que eu falo agora? Eu posso ir, I can go. Entenderam? Vamos pro próximo agora. Agora, gente, vejam só o próximo. Could. O could é fácil. Certo dia, Ken, que vocês acabaram de aprender o C-A-N, Ken, estava passeando na praia. E ele viu Would passando. E aí foi amor à primeira vista. Ken se apaixonou loucamente por Would. E do fruto do amor desses dois, Ken com Would, nasceu Could, o filho dos dois. Aí você pensa, ué, mas peraí, Ken é poder. E Would é futuro do pretérito, ia. Então, could, Ken com Would, juntou, virou could, que é poder no futuro do pretérito. Eu poderia, tu poderias, ele poderia, ela poderia, nós poderíamos,
Vós poderíeis, eles, elas poderiam. Só que em inglês fica tudo igual. Eu podia, tu podia, ele podia, nós podia, todo mundo podia. Né? I could, you could, he could, she could, it could, we could, you could, they could. Por quê? Could é um auxiliar, é um modal, não conjuga, é igual para todos. E melhor ainda, eu sempre falo isso, porque além de não ter que se preocupar se ele conjuga ou não, porque ele não conjuga, auxiliar não conjuga, ele ainda te ajuda, por isso que ele é chamado de auxiliar. Ele te auxilia a conjugar. Por quê? Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então o verbo que é usado junto com ele também não vai estar conjugado, não vai levar S, S e S no final, na terceira pessoa. Porque quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então eu poderia trabalhar, I could work. Tu poderias trabalhar, you could work. Ele poderia trabalhar, he could work. Ela poderia trabalhar, she could work. Ele, ela, que não seja um ser humano, poderia trabalhar, it could work. Nós poderíamos trabalhar, we could work. Vós poderíeis trabalhar, you could work. Eles ou elas poderiam trabalhar, they could work. Então, gente, presta atenção. O would, que vocês aprenderam antes do can, W-O-U-L-D, é o futuro pretérito para tudo. Eu falaria, eu estudaria, eu trabalharia, eu iria, eu faria, eu seria, eu estaria, tá? O would é o futuro do pretérito. O could é o futuro pretérito só do poder. Ele tem um poder específico, por isso que eu brinquei que ele é o filho do can com would, né? Ele é o poder, can, juntou com o futuro do pretérito would, virou could, que é o poderia, tá? Então, eu poderia, tu poderias, ele poderia, ela poderia, nós poderíamos, vós poderíeis, eles, elas poderiam, could. Could, auxiliar modal, could, indica possibilidade ou permissão, futuro do pretérito. Então, gente, would é o futuro pretérito de qualquer verbo, exceto could, que é o futuro pretérito de poder, poderia. Que o pessoal fala errado, né? Ninguém fala eu poderia. Já percebeu isso? Já conversou com alguém falando português? A pessoa fala, eu podia fazer tal coisa. A pessoa fala podia. O que é podia? É a mulher do pudim? Tem o pudim e a podia. É isso? O pessoal come, né? Dá o cupim na língua, que eu sempre brinco, né? Então o pessoal fala podia. O poderia virou podia. Eu podia, tu podia. Tudo bem, eu não vou reclamar que vocês falam podia. Até porque a gente fala canto, tudo igual também, né? Então a gente também tem a nossa facilidade. Então o could é o poder no futuro do pretérito. Alright? Lembra do exemplo? Você raciocinar? Eu vou, I go. Eu irei, I will go. Eu iria, I would go. Eu posso ir, I can go. Eu poderia ir, ou no popular eu podia ir, I could go. Entenderam? Vamos pro próximo. Shall. Esse quase ninguém usa mais no português, né? Tá quase que uma escritura bíblica, né? Quase ninguém mais usa hoje em dia, mas no inglês a gente usa. Que no português ele não faz, eu confesso que ele não faz muito sentido também. Ele é conjugado no presente, mas indica uma coisa que não aconteceu, que é ainda. Quer dizer, pode ser um futuro. Nunca entendi essa lógica. No português, ele é um verbo onde é conjugado no presente, presente. Mas ele ainda não aconteceu. Como é que você conjuga algo no presente que não aconteceu ainda? Sei lá, português é assim, mas no inglês não. Ele não é um tempo verbal. Em inglês, quando a gente usa a palavra shall, você está querendo, desejando, prevendo que algo aconteça. Né? Quando você fala, no português, o verbo haver, H-A-V-E-R, haver. Você fala eu hei, tu has, ele há, ela há, nós havemos, vós haveis, eles, elas hão. H-O-tio. E ainda tem o de depois, né? Porque você não fala só hão. Eu hei de, tu has de, ele há de, ela há de, nós havemos de, vós haveis de, eles, elas hão de fazer tal coisa. Então quando eu falo para você, eu vou conjugar o verbo haver no presente. Eu hei de comprar uma casa. Eu já comprei a casa? Não. Então como é que eu estou conjugando o verbo no presente de algo que ainda não aconteceu? Você vê coisa louca? Em inglês não. Em inglês, isso que eu acabei de falar, eu hei, tu has, ele há, ela há, é o shall, S-H-A-L. Então quando a pessoa fala shall em inglês,
a pessoa que está ouvindo já sabe que ela está desejando que algo aconteça, prevendo que algo aconteça. Eu hei de conseguir um emprego, eu hei de comprar uma casa, ela há de se formar na faculdade, ele há de receber um aumento, nós havemos de falar inglês corretamente, tá? Então é desejando algo quando você usa o shall. No português fica meio confuso, né? Eu nunca entendi essa regra, porque tem o futuro do haver, eu haverei. Eu hei é o presente. Eu haverei é o futuro. Qual é a diferença de falar eu hei de comprar uma casa e eu haverei de comprar uma casa? Qual é a diferença, gente? Alguém me explica? Não tem sentido, né? Como é que o presente pode indicar algo que... Se eu falo eu hei de ganhar na loteria, eu ganhei? Não. Eu só estou prevendo, desejando. Não aconteceu ainda, né? Então, em inglês não tem essa confusão de um presente significar um futuro de algo que ainda não aconteceu. Em inglês, você usa shall, a pessoa fala, tomara que aconteça. Ela já pensa isso. Que bom, estou torcendo por você. É isso que a pessoa vai imaginar quando a pessoa fala shall. Então, olha lá. I shall work. Eu hei de trabalhar. You shall work. Tu has de trabalhar. He shall work. Ele há de trabalhar. She shall work. Ela há de trabalhar. It shall work. Ela há de trabalhar. We shall work. Nós havemos de trabalhar. You shall work. Vós haveis de trabalhar. They shall work. Eles hão de trabalhar. Em inglês, olha a dificuldade que foi conjugar, né? Eu até fiquei com falta de ar aqui falar. Eu hei de, tu has de, havemos, haveis, né? Em inglês não. Shall work, 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 shall work. Tudo igual. Porque quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, shall é o haver no inglês. Alright? Entenderam isso? Vamos lá. O teste que eu estou fazendo desde o começo da aula. Eu vou. I go. Eu irei. I will go. Eu iria. I would go. Eu posso ir. I can go. Eu poderia ir. I could go. Eu hei de ir. I shall go. Aí agora, gente, o pessoal olha para isso e pensa o seguinte. O will é irmão do would. Né? Will é futuro, would é futuro do pretérito. O can e o could são parentes, né? O can é o pai do could. Can é o presente e o could é o futuro do pretérito. Então o should é parente do shall? É o futuro do pretérito de shall? Não. Esqueça isso. Após exames de DNA, foi comprovado que o shall não é pai do should. O should não é filho do shall. O should não tem nada a ver com o haver, com o shall. Tá? O should não tem nada a ver com shall, porque should indica aconselhamentos e recomendações do futuro do pretérito. Should é dever no futuro do pretérito. Como assim, professor? Eu deveria, tu deverias, ele deveria, ela deveria, nós deveríamos, vós deveríeis, eles, elas deveriam. Que ninguém fala assim, né? Como eu acabei de falar agora. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Vocês sabem disso. Ninguém fala eu deveria, tu deveria. Todo mundo fala, eu devia, tu devia, não devia. Né? A pessoa fala devia. Devia que estava devendo lá no boteco da esquina e não pagou. Aí você foi lá, pagou, então você devia lá, não deve mais. Eu deveria, tu deverias, ele deveria, ela deveria, nós deveríamos, vós deveríeis, eles, elas deveriam. Dever no futuro do pretérito. Dever com ia é o should. I should, eu deveria. You should, tu deverias. He should, ele deveria. She should, ela deveria. We should, nós deveríamos. You should, vós deveríeis. They should, eles ou elas deveriam. Work. I should work. Eu deveria trabalhar. Então você estava lá, dando um conselho, uma sugestão. Você deveria fazer tal coisa. Você devia fazer isso. Eu deveria estudar inglês. I should study English. Né? Então, should é dever no futuro do pretérito. I should work, eu deveria trabalhar. You should work, tu deverias trabalhar. He should work, ele deveria trabalhar. She should work, ela deveria trabalhar. We should work, nós deveríamos trabalhar. You should work, vós deveríeis trabalhar. They should work, eles ou elas deveriam trabalhar.
Então lá no começo da aula. Eu vou, I go. Eu irei, I will go. Eu iria, I would go. Eu posso ir, I can go. Eu poderia ir, I could go. Eu hei de ir, I shall go. Eu deveria ir, I should go. Tá? Então, should é deveria, dever no futuro do pretérito. Entenderam isso? May. No último capítulo da novela, a verdade apareceu. O verdadeiro pai do should é o May. Como assim? Should é com SH, May é com M. Should é comprido, May é curto. Como assim? Porque should não é deveria? May é dever no presente. Então eu devo, tu deves, ele deve, ela deve, nós devemos, vós deveis, eles, elas devem. É I may. Tá? Eu tenho certeza que na maternidade teve uma troca de bebês, né? Há 5.000 anos atrás, talvez o shall e o should fossem parentes, e aí mudou ao longo desses 5.000 anos. Mas may é o dever, que indica uma probabilidade formalmente, né? Então, eu devo fazer tal coisa, tu deves, não é dever de dinheiro, tá, gente? Dever de dívida. Existem duas formas de pedir. Eu posso pedir com can, que é o comum, que é igual ao português. Posso sentar aqui? Can I sit here? Eu devo sentar aqui? May I sit here? Essa é a diferença. Pedir com poder, pedir com dever. Pedir com poder, possibilidade. Eu posso? Eu devo. Você me aconselha a fazer tal coisa? O dever é uma forma mais formal. Então, às vezes, quando o professor ensina errado para o aluno, fala que may é poder. I may study. Eu posso estudar. Não. Se I may study quer dizer eu posso estudar, então o que quer dizer I can study? Óbvio que não é, né? I can study, eu posso estudar. I may study, eu devo estudar. Essa é a diferença. Então o professor precisa explicar para o aluno que um é mais formal que o outro. Eu posso pedir das duas formas. Eu devo fazer tal coisa? Eu posso fazer tal coisa? O que você acha? Você me aconselha? Então, da mesma forma que tem duas formas de pedir em português, também tem duas formas de pedir em inglês. Só não pode ensinar errado para o aluno, falar que may é poder, não é. May é dever. Então, eu devo, tu deves, ele deve, ela deve, nós devemos, nós devemos, vós deveis, eles, elas devem. I may, you may, he may, she may, it may, we may, you may, they may, tá? Inclusive, você vê o auxiliar may? O mês de maio em inglês se fala may, né? Dever. Por quê? Vem lá de milhares de anos atrás, de 5.000 anos atrás, quando as pessoas plantavam a colheita, né? E aí torciam para que deve, né? Se tudo der certo, deve nascer trigo, deve nascer a colheita, né? Porque ela é feita na primavera, que May, lá, maio, né? Abril, maio é o começo da primavera, que o verão mesmo é em julho, né? E é quando eles plantam, né? Para que nasça futuramente. Daí vem, né, as origens do auxiliar may, né, que vem do mês de maio, que vem da colheita, vamos dizer assim. Então, olha lá. I may work, eu devo trabalhar. You may work, tu deves trabalhar. He may work, ele deve trabalhar. She may work, ela deve trabalhar. We may work, nós devemos trabalhar. You may work, vós deveis trabalhar. They may work, eles ou elas devem trabalhar. Tá, então olha lá. Eu vou, I go. Eu irei, I will go. Eu iria, I would go. Eu posso ir, I can go. Eu poderia ir, I could go. Eu hei de ir, I shall go. Eu deveria ir, I should go. Eu devo ir, I may go. Então, I may work, eu devo trabalhar, tu deves trabalhar. Então, may é o dever no presente. Eu devo, tu deves, ele deve. Relacionado ao should, que é o deveria no futuro do pretérito, tá? E o último, might. Lembra da might proença aí? Então, might. O que é o might? É o auxiliar que vocês chamam de advérbio. No português, talvez. Tá? Não tem algumas conjugações no português que você usa talvez? Que aí complica, né? No português é difícil. É difícil usar talvez numa conjugação.
Porque no português o verbo muda completamente. Não é o verbo fazer, eu faço. Mas não é eu talvez faço, eu talvez faça. Verbo ser, eu sou. Mas não é eu talvez sou, eu talvez seja. Eu talvez esteja. Eu talvez vá. Eu talvez estude. Eu talvez fale, ande, beba. Né? Complica, né? No português. Porque além do talvez, o verbo que vem depois fica nesse meio que imperativo, né? Faça, vá, estude, fale, ande, beba, seja, esteja, né? Em inglês não. Em inglês é um auxiliar. Tá vendo o might? O might é esse talvez que usa com verbo. Ah, professor, eu aprendi que talvez é maybe. Tá certo, calma. É que maybe não é um auxiliar. O might é o talvez com o verbo. O might é o talvez quando você usa numa conjugação. Então, quando eu quero falar, eu talvez faça, I might do. Eu talvez fale, I might speak. Então, olha lá, eu talvez trabalhe, I might work. Tu talvez trabalhes, you might work. Ele talvez trabalhe, he might work. Ela talvez trabalhe, she might work. Ele ou ela talvez trabalhe, it might work. Nós talvez trabalhemos. Olha esse como é difícil. Nós talvez trabalhemos. Em inglês tem nada de trabalhemos, trabalhe, trabalhe. É work, 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 tudo igual. We might work. No, vós talvez trabalheis, you might work. Eles ou elas talvez trabalhem, they might work. Por quê? Might é o auxiliar, e quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo, então não tem isso, tá? Então might é o auxiliar, talvez, né? O advérbio, talvez, quando você usa numa conjugação. E qual é a diferença do might para o maybe? Might se usa com verbo, maybe se usa sem verbo, que é irmão do perhaps, que é outro talvez similar, né? Mais formal. Então vejam só. Como diferenciar? Simples. Vou dar um exemplo aqui agora. O que você vai fazer amanhã? I might go to your house. Eu talvez vá na sua casa. Então eu usei might, porque eu talvez vá. Estou usando com verbo. Que horas? Talvez as duas. Maybe at 2. M-A-Y-B. Aí é o outro talvez que você aprendeu que estava fazendo confusão. Talvez as duas. Ou, como os britânicos gostam de falar mais formalmente, perhaps at 2. Né? Talvez as duas. Então, might é o auxiliar, o verbo modal, talvez, que indica a probabilidade, a possibilidade. I might work. Então vamos finalizar agora. Eu vou, I go. Eu irei, I will go. Eu iria, I would go. Eu posso ir, I can go. Eu poderia ir, I could go. Eu hei de ir, I shall go. Eu deveria ir, I should go. Eu devo ir, I may go. Eu talvez vá, I might go. Você vê que é tudo go, 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 go. Porque quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Tá? Então, gente, ó. Recapitulando o resumo. Ó, se quiserem dar um print também, aí podem dar agora. Aproveitando aqui, ó. Deixa eu ficar aqui, ó. Deixa eu ver se o pessoal consegue enxergar aqui, ó. Tá vendo? O pessoal gosta de dar print. Pra ver aqui, pra lembrar. Agora tá aparecendo na tela ali. Tocou sem querer. Ah, eu toquei sem querer aqui. Sorry. Pronto. Ok? Tiraram o print? Então, ó, vejam só. Might, talvez, usamos em frase para indicar probabilidade, eu talvez vá, eu talvez faça. Will, transforma em futuro, usamos em frase para indicar ação futura. Can, pode, consegue, usamos para indicar capacidade, usamos no dia a dia, habitual, para permissão. Shall, o haver, não usamos com muita frequência, seria mais formalmente, eu hei de falar. May, dever no presente, usamos para indicar pedido, probabilidade, usado formalmente, eu devo falar. Should, eu deveria, usamos para indicar aconselhamento. Recomendações, dever no futuro do pretérito. Would, iria, falaria. Usamos para indicar pedido ou desejo no futuro do pretérito. Compraria, falaria, estudaria. Could, poderia. Usamos para indicar permissão, possibilidade no futuro do pretérito. E o might já falei, né? Já falei, foi o primeiro, comecei por ele, né? Eu talvez vá, eu talvez faça, indica uma probabilidade.